Muito obrigado, senhor presidente. Estou fazendo aqui, viu, João Pedro, um primeiro ato de ocupação, resistência e produção, porque aos nossos convidados aqui, Gilberto, Eva, esse púlpito aqui tradicionalmente é ocupado pela direita, por aqueles que são contra a reforma agrária, por aqueles que defendem a ditadura, por aqueles que, como disse o Edmilson nessa semana, ousaram vir a esse plenário e querer acusar o MST de ato terrorista. Então, João Pedro está ocupado aqui e vamos resistir e produzir. E nesse ato eu quero primeiro, antes de mais nada, fazer um profundo agradecimento ao Movimento Sem Terra. Em nome do Movimento Sem Terra, todos os outros companheiros, outras entidades estão aqui. Um agradecimento que vem de décadas, deputado Rogério Correia. Eu era um estudante de medicina, na Faculdade de Medicina, Ciências Médicas da Unicamp, começo de 89, Aristides. A gente estava começando ali, Zé Ricardo, e era o começo da criação do SUS. E a gente ficava profundamente angustiado, porque o que a gente via na Faculdade de Medicina, na escola médica, não tinha nada a ver que ocupou aqui. Não tinha nada a ver com as demandas, com as necessidades do povo brasileiro. E os assentamentos do Movimento Sem Terra, na cidade de Sumaré, Hortolândia, nos permitiram naquele momento a levar um conjunto de estudantes de medicina, de enfermagem e montar, junto com os estudantes de agronomia, as primeiras frentes de trabalho dos estudantes junto com o MST. E ali abriu, Chicão, abriu a mente de uma geração de futuros profissionais de saúde. A gente percebeu que a reforma agrária não era só a conquista da terra, não era só construir um modo de produção que garantisse renda e sustentabilidade para quem ocupava aquele espaço, mas era, Ana, no dia a dia, em cada gesto, em várias frentes, na educação, na saúde, no respeito às mulheres, irmos construindo a cada gesto um novo homem e uma nova mulher do campo. Não existe construção de projeto para um país e para uma sociedade sem pensarmos, sobretudo, o que é esse novo homem e a nova mulher que nós queremos construir. Talvez um dos grandes erros da nossa experiência do Partido dos Trabalhadores de governo federal, fomos não termos disputado diariamente, a cada gesto, a construção de um novo homem e de uma nova mulher. E eu quero fazer um outro agradecimento ao MST, porque em um dos debates importantes, dos vários que foram feitos pelo governo Lula e governo Dilma, que exatamente discutia o que era esse novo homem e nova mulher, que foi a construção do programa Mais Médicos, eu tive no Movimento Sem Terra um parceiro desde o primeiro momento, vendo o conjunto de estudantes, de jovens da área rural do nosso país, que sonhavam em fazer medicina, e as portas das escolas de medicina no Brasil eram fechadas ao povo mais pobre, ao povo do campo, que foram exercer esse sonho em Cuba. E a cada vez que a gente conversava com esses jovens, eles falavam: Padilha, presidenta Dilma, nós temos a esperança que um governo do PT vá permitir que a gente volte para o Brasil cuidar do nosso povo. E nada me deixa mais feliz na luta dos mais médicos do que ter circulado esse país. E lá no sertão do Nordeste, lá no meio da região amazônica, nas várias terras indígenas da região amazônica brasileira, ou na periferia das grandes cidades, como em Cidade de Tiradentes, na zona leste da cidade de São Paulo, e encontrar lá, como doutor, como doutora, com estetoscópio no pescoço, visitando as pessoas, um jovem assentado rural que tenha feito medicina em Cuba, que estava voltando para cuidar do nosso povo por conta do Mais Médicos, da luta do MST. E eu quero agradecer ao MST por uma luta dos dias de hoje, que é a luta para impedir um verdadeiro envenenamento do povo brasileiro
movido e mobilizado única e exclusivamente pela ganância, pelo lucro das grandes transnacionais produtoras de agrotóxicos. Esse governo Bolsonaro está se preparando esse ano para bater um recorde do outro presidente golpista Temer, que é do número de registros de agrotóxicos novos no país. No ano passado, foram 458 tipos de agrotóxicos registrados no país. Isso é 4 vezes mais do que a média de registros anuais até o governo da presidenta Dilma. Esse ano já são mais de 130, nos primeiros 100 dias de governo. E não falo só da quantidade, falo da toxicidade desses produtos. 81% dos agrotóxicos registrados no governo Bolsonaro são altamente ou extremamente tóxicos. Essa semana o Ministério da Saúde divulgou um dado, João Pedro, que mostra algo assustador e alarmante. De cada 4 municípios brasileiros pesquisados, a água que abastece as cidades tem até 27 tipos de princípio ativo de agrotóxicos na água que está abastecendo as nossas cidades. Não à toa, no estado do Piauí, um estudo da Universidade Federal do Piauí descobriu agrotóxico no leite materno de mães que nunca saíram da cidade. Nunca pegaram numa enxada, nunca viveram no campo, se alimentam só na cidade, nunca tomaram água de um rio do campo e que se encontra agrotóxico no leite materno dessas mães. Por isso eu quero agradecer ao MST, porque a luta pela reforma agrária, ela é construída no dia a dia lá no campo, pelos trabalhadores e trabalhadoras sem terra, pela produção, pela alegria da colheita e da festa do arroz, pela alegria de sabermos que a maior cooperativa internacional de arroz orgânico da América Latina é do MST, que quando eu era secretário do Haddad, e nós estabelecemos que 20% da merenda escolar tinha que ser de produto orgânico, e a Folha de São Paulo foi criticar, quando nós abrimos a licitação, Ana, você vai lembrar disso, foi a cooperativa do MST que ganhou. Mas essa luta tem que ser feita na cidade. E é por isso, João Pedro, que hoje à tarde quero convocar e chamar todos da cidade de São Paulo, aproveitar esse espaço para convocá-los. Hoje à tarde, às 5 horas da tarde, teremos um ato no Parque da Água Branca, na cidade de São Paulo, porque nós não vamos admitir que uma decisão unilateral do governador João Dória venha impedir a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo de ter o prazer e a honra de sediar mais uma vez a grande feira da reforma agrária, que transborda, dá visibilidade, expressa para o centro do capitalismo o que é a produção orgânica, o que é a luta e, sobretudo, o que é a construção do novo homem e da nova mulher do campo construída pelo MST e pela luta da reforma agrária. Só para concluir, presidente Nilton, estava comentando com o João Pedro, vou falar para o Aristides. Eu não estava aqui de manhã cedo porque estava numa outra luta, numa outra batalha. Lá no Senado, na comissão especial da medida provisória 870, da qual eu sou o membro titular da comissão pelo Partido dos Trabalhadores. Eu digo que essa MP é a MP da destruição. MP da destruição. Bolsonaro foi nos Estados Unidos e disse que tinha que destruir muita coisa, que ele queria inaugurar uma era da destruição. Essa MP 870 é a primeira MP do Bolsonaro que tenta destruir um conjunto de políticas. É a MP que tenta destruir o Conceia, é a MP que quer passar a terra indígena para o Ministério da Agricultura, é a MP que quer destruir um conjunto de instituições importantes da fiscalização do campo, é a MP que quer que transferiu a Agência Nacional de Águas, tirou do Ministério do Meio Ambiente para o Desenvolvimento Regional, que tira o MMA da coordenação do Plano de Combate ao Desmatamento da Amazônia, e nós conseguimos lá aprovar, João Pedro Aristides, a convocação em audiência pública do MST e da CONTAG na próxima semana para falar para os deputados, deputadas, senadores e senadoras do impacto dessa MP na vida do povo do campo.
Então se preparem, semana que vem vocês terão que estar aqui, né? Para mostrar. E a gente vai reverter. Eu disse lá que a MP da destruição do Bolsonaro é como se fosse o incêndio da Catedral de Notre Dame, que destruiu, mas que o povo francês e o mundo está se mobilizando para reconstruir. Com a luta do povo, com o MST e com a CONTAG, e com a força dessa casa, nós vamos reconstruir as políticas que o Bolsonaro quer destruir com o MP 870. Vida longa MST e vida longa a luta da reforma agrária. Obrigado, deputado Alexandre Padilha.